Meus irmãos, eu gostaria de convidar a todos para que abrissem suas Bíblias no Salmo 126, versículo 3. Nós vamos ler apenas o versículo 3 do Salmo 126. Nós temos algumas palavras ainda introdutórias daquilo que nós temos proposto para a sequência de nosso aprendizado no estudo de um conjunto de salmos dentro do Saltério e também das chamadas bem-aventuranças do Salvador. Salmo 126, verso 3, vamos ler todos juntos. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos alegres, porque de fato grandes coisas fez o Senhor por nós. E o Senhor nos traz aqui também neste dia para te render o louvor que te é devido. O Senhor também, ó Pai, demonstra a tua misericórdia se renovando e de fato nós podemos ter comunhão contigo na mediação de Jesus e podemos nos declarar justificados e podemos viver contentes aqui, confiando na tua promessa, na tua providência. Por isso, ó Deus, nós queremos ser alimentados, mais uma vez, queremos ser alimentados pela tua palavra que nos ensina, ó Pai, de dia e de noite, e que faz com que nós tenhamos segurança. Queremos ser alimentados pela tua palavra, ó Deus, porque ela é luz para os nossos caminhos. É lâmpada para os nossos pés. Queremos, ó Deus, aprender com a tua palavra, porque sabemos que a tua palavra é uma rocha, ó Pai, na qual nós podemos firmar os nossos pés. Fala conosco, livra-nos do mal, dá-nos a consciência de quem somos e do que precisamos fazer. Ajude-nos, ó Deus, a entender, a discernir os teus propósitos e a viver digna e retamente nesse mundo para a tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, a entender tudo aquilo que o Senhor tem comunicado a nós e a viver em santidade e também, ó Deus, expressando a sabedoria que vem do alto. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. A felicidade na vida cristã, uma caminhada de fé e esperança. Esse tema, meus irmãos, é o tema que nós usamos aqui para iniciar uma nova série de exposições bíblicas que contemplam as bem-aventuranças de Jesus e os chamados salmos de romagem. E realmente nós pensamos no que significa esta caminhada com Deus. Temos algumas ilustrações bíblicas muito claras do que significa esta caminhada com Deus. Lemos aqui, inclusive, a passagem de Hebreus que nos fala sobre aqueles que andaram com o Senhor nesse mundo, como eles eram peregrinos e forasteiros nesse mundo, assim como nós, assim como todos os crentes. E então estas coisas vão enchendo o nosso coração de uma verdade transcendente. Eu me lembro muito bem de uma mensagem que eu ouvi certa vez do Stuart Elliott, um pregador galês, não tão conhecido, mas extremamente piedoso, fiel e pastoral. E ele contava com uma simplicidade extrema, narrando ali com as suas palavras o que teria sido talvez aquele momento em que o Senhor toma Enoque para si. E ele diz que Enoque era um homem que andava com Deus. Pura e simplesmente era um homem que vivia dia após dia na presença de Deus. E eles eram íntimos, e eles eram amigos. E Enoque saía então todos os dias, ele imaginava Enoque saindo todos os dias e conversando com Deus durante a sua caminhada. Até que um dia, nesta relação de proximidade tão grande, o Senhor disse: Enoque, agora eu vou te levar comigo. E de fato, a Bíblia diz que Enoque já não era. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E de certa forma, irmãos, não do mesmo jeito, mas de certa forma, é isso que acontece com o crente. Nós andamos com Deus aqui nesse mundo, andamos com Deus, cumprindo os seus propósitos, até que um dia o Senhor nos chama para si. O Senhor nos toma para si. Meus irmãos, no início do Sermão do Monte,
nós temos a explanação do que é verdadeiramente a felicidade e como nós podemos refletir o caráter de Deus nesse mundo. Já nos Salmos de Romagem, que nós vamos estudar em paralelo, nós temos imagens muito vivas daquilo que é feita a trajetória do crente e como no transcorrer da vida a nossa comunhão com Deus pode e deve ser aprimorada. Você tem sido bem sucedido nesse mundo? Você tem enfrentado as suas lutas com fé? Você tem andado com Deus? Os Salmos 120 a 134 servem a esse tipo de reflexão. Nós poderemos avaliar, meus irmãos, o nosso caminhar com Deus, a qualidade da nossa comunhão com Ele. E nesse sentido, estes salmos também nos trazem algumas lições preliminares, e são estas lições preliminares que eu quero tratar nesta manhã. Eles vão dizer para nós pelo menos 4 coisas muito relevantes. Primeiro, a nossa vida é uma peregrinação rumo ao céu. Esses salmos refletem isso muito claramente. Nossa vida nesse mundo é uma peregrinação rumo ao céu. É uma jornada. E o fim desta jornada não está em nenhum canto desse mundo. Está numa pátria celestial, numa glória que Deus preparou para nós. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui que nesse mundo nós vivenciaremos e vivenciamos diferentes experiências. São diferentes situações de vida. São diferentes batalhas em diferentes fases da vida. Os salmistas expressam isso muito bem. A diferença entre estes salmos demonstra isso com clareza. Há momentos de extremo contentamento, há momentos de abatimento, há momentos de celebração, há momentos de comunhão, há momentos de solidão. Nós temos diferentes experiências ao longo dos anos da nossa vida. Mas em todas as experiências, nós devemos estar ao lado de Deus. Nós devemos estar conscientes dos planos de Deus. Em todas estas experiências, nós devemos, meus irmãos, nos alimentar da palavra e da promessa de Deus. Em terceiro lugar, as dificuldades vão surgir. Invariavelmente elas surgem, mas não devem impedir o nosso progresso. Nós estamos na travessia de um deserto, de vales, nós andamos por lugares tenebrosos. Às vezes nesse mundo nós sentimos coisas que nos afetam, nos abalam grandemente, mas as dificuldades do caminho não devem impedir o nosso crescimento, o nosso progresso, a nossa maturidade como crentes. Em quarto lugar, nós vamos aprender que enquanto caminhamos, nós devemos nos propor ao louvor de Deus. Então, independente do que nos aconteça, enquanto estamos nesse mundo vivendo, dia após dia, ano após ano, o louvor de Deus deve estar nos nossos lábios. Nós vamos aprender isto com estes escritos aqui. Vamos então ao primeiro ponto que mencionamos. A nossa vida nesse mundo é uma peregrinação rumo ao céu. Irmãos, esses salmos, os salmos de romagem, eram geralmente cantados pelos judeus em suas viagens rumo a Sião. Isso porque, mesmo habitando em lugares muito diferentes e distantes, em pelo menos 3 ocasiões festivas do ano, festividades religiosas, os hebreus guardavam o preceito antigo de se dirigir à cidade de Jerusalém e ao templo do Senhor. Eles queriam se apresentar no templo do Senhor, subir os degraus do templo do Senhor. Entendendo o princípio de que a identidade de Israel como povo do pacto tinha que ser preservada, as tribos se organizavam e elas então se dirigiam, subiam a Jerusalém em caravanas e em romaria. Essa era a prática. E era também a indicação clara e simbólica de que eles não pertenciam aos lugares onde estavam dispersos. Vejam, eles não eram da Síria, eles não eram da Babilônia, eles não eram da Pérsia, eles eram de Israel. Então, por mais que eles momentaneamente estivessem vagando por esse mundo,
ocupando outros espaços por circunstâncias, irmãos, diversas. Eles sabiam que a sua identidade era aquela. Eles eram o povo do Senhor, eles queriam estar no templo do Senhor, na cidade santa do Senhor, com os seus irmãos. E então eles vinham com esta convicção no coração: eu sou parte do povo de Deus. Eu tenho uma bendita esperança no meu coração. E com esta esperança no meu coração, eu sigo o meu caminho. Eu parto de onde eu estou. Eu vou até a cidade de Jerusalém. Ao mesmo tempo, enquanto eles regressavam e iam armando as suas tendas pelo caminho, eles igualmente sabiam que aquelas eram paradas temporárias, até que eles estivessem no clímax, enfim, junto aos seus irmãos, em adoração coletiva, no espaço para isso designado, e diante do Deus Santo. Era essa a perspectiva, meus irmãos, a grande perspectiva que eles tinham. Duas questões fundamentais diante disso. Primeiro, vamos compreender que esse mundo é o lugar da nossa peregrinação e que jamais pode ser confundido com o nosso destino final. Então, meus irmãos, aqui nós temos coisas a fazer. Deus nos colocou aqui com alguns propósitos e nos deu alguns anos de vida aqui. Nós nem sabemos quantos anos de vida teremos, mas Ele nos dá alguns anos de vida, algumas décadas talvez, nesse mundo. E enquanto aqui nós estamos neste mundo, nós vamos cumprindo os propósitos de Deus. Nós vamos plantando e colhendo, nós vamos fazendo amizades, nós vamos casando e tendo filhos, nós vamos estudando e trabalhando. Nós seguimos assim. Mas o grande problema é quando nós começamos a confundir as coisas e começamos a imaginar que, porque fazemos tudo isso e muito mais, nós temos uma habitação perpétua aqui e nos apegamos intensamente às coisas desse mundo. Mas, como nos diz o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 14, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Nós vimos aqui no texto que nós lemos, porque que Abraão foi conhecido como um homem de fé. Pela fé, Abraão ouviu de Deus uma ordem, certa ocasião: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia é muito clara ao dizer que Abraão então partiu sem saber para onde ia. Ele não tinha noção de para onde Deus o levaria. Ele simplesmente confiou na palavra de Deus. E peregrinou. E viveu como estrangeiro em terra alheia, confiando na promessa de Deus. Meus irmãos, isso é ilustrado até mesmo pelo nosso histórico comum de vida. Porque veja bem, em diferentes momentos, nós moramos em diferentes lugares, não é? Para um pouquinho para pensar sobre isso. Vamos tentar entender esse conceito. Eu, particularmente, já morei em 3 cidades diferentes, com um tempo mais significativo em cada uma delas. Viajei por outras tantas, como vocês, certamente. Em minha cidade de origem, nossa família passou por pelo menos 4 casas diferentes. Aqui em São Paulo, se eu contabilizar desde os tempos de seminarista, foram pelo menos outras 4. Pensem nestas casas em que você já viveu, como sendo pequenas tendas que nós armamos para nos abrigarmos por um período mais curto ou mais longo, de acordo com o dinamismo da vida, de acordo com a direção do Senhor. Porque é isso. É isso que acontece. De qualquer maneira, o que é que nós vamos aprendendo, meus irmãos? Que tudo é temporário. Que um dia nós partiremos para uma morada permanente e que as nossas tendas, as tendas que nós armamos ao longo da nossa trajetória, nesse mundo ficarão. Nosso lar, a nossa pátria é celestial. Quando nós estivermos na glória celestial, nós não mudaremos mais de um lugar a outro.
não teremos necessidade de partir para qualquer outro ambiente estranho ou diferente, nem de nos adaptar ou qualquer outra coisa assim. Estaremos muito bem alojados, estaremos muito felizes, não é? Na presença do Senhor, na glória, com aquela glória do Senhor que encherá todas as coisas. Então, nós vamos compreender que esse mundo não é o lugar do nosso destino final. Ele é o lugar da nossa habitação temporária. Isso nos é mostrado com uma ilustração muito forte aqui nestes salmos. Então são peregrinos rumando a Israel, habitando em tendas ao longo do caminho, até que eles chegam ao seu destino último, até que eles se apresentam na presença de Deus, no templo de Deus, juntamente com os seus irmãos. Segundo lugar, nós vamos preservar a nossa identidade onde quer que estejamos e seja lá qual for o contexto que nos cerque. Essa é uma outra lição geral e primordial que nós temos aqui. Então, se por um lado nós somos peregrinos nesse mundo, por outro lado nós temos uma identidade que tem que nos acompanhar por onde nós formos, onde quer que nós estivermos, seja lá o que for que estivermos fazendo. Então, nós somos crentes, irmãos, na Babilônia, na Síria, no Egito, em São Paulo ou fora do país. Estejamos nós com as pessoas que nós estivermos, porque por diversas circunstâncias, nem sempre você terá o benefício de estar próximo da sua igreja ou dos seus irmãos. E se isso nunca aconteceu com você antes na vida, preste atenção. Nem sempre, talvez nem sempre, você tenha o privilégio de estar próximo da sua igreja, nem tenha a possibilidade de estar reunido em uma igreja com os seus irmãos. Talvez você enfrente problemas agudos que te façam se sentir em algum momento sozinhos ou desanimados. Mas você deve se lembrar de quem você é em Jesus, de como você foi salvo pelos seus pecados e do compromisso pactual que o Senhor firmou com você, no qual Ele se declara o seu Deus e no qual você declara a Ele que é o seu servo. Isso fará com que você se lembre de que você é um crente na faculdade, é um crente no trabalho, vivendo em diferentes países ou situações. Você é crente na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Você é crente no deserto do Saara, no gelo da Antártida. A sua identidade não pode ser ignorada nem nas suas relações interpessoais, nem nos seus negócios profissionais. Você é crente. Você é parte do povo de Deus. Você é sacerdote de Deus onde você está. Por isso, de onde você estiver, você ainda guardará os mandamentos, você ainda demonstrará o temor do Senhor, você ainda se alimentará da palavra de Deus, você ainda deverá se manter em constante oração. Foram estas coisas que marcaram os homens de Deus, os homens piedosos, os homens consagrados a Deus. Nós encontramos Daniel na Babilônia, na Pérsia, orando 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. Ele não se esquece de quem ele é. Ele não esquece de quem é o seu Deus. E não interessa se o nome dele é mudado, ou se cargos altos são concedidos a ele, ou se alguns adversários fazem com que o rei baixe um decreto proibitivo. Ele faz o que ele tem que fazer como crente. Na cidade, no lugar onde ele se encontra. Porque a sua cidade verdadeira não está nesse mundo. Segundo lugar, irmãos, nessa caminhada, nós dissemos aqui que nessa caminhada, nós vivenciamos diversas experiências,
São experiências variadas, diferentes. Uma das razões, irmãos, pelas quais as pessoas se identificam tanto com o saltério e com os salmos, né, da Bíblia, é porque os salmos, eles são como que um espelho da alma. Os salmos, eles são escritos dessa forma. Eles costumam refletir de um modo muito realista os sentimentos humanos, as dúvidas inquietantes, as expressões de alegria, as expectativas de um futuro abençoado e coisas semelhantes a essas com as quais nós também estamos interessados. Então nós nos identificamos com os salmistas, porque quando eles falam de suas fraquezas ou confessam seus pecados, ou quando eles agradecem a Deus e suplicam as suas bênçãos, eles estão ali fazendo um papel que nós fazemos muitas vezes. É como se os salmistas fossem porta-vozes que estão falando, não é? Quer dizer, é como se nós nos víssemos projetados nas palavras dos salmistas. Então as pessoas se identificam muito facilmente com os salmos. Os salmos revelam os crentes em seus temores e ao mesmo tempo estes crentes seguem as suas vidas regozijando-se em Deus e confiando em suas bênçãos. Os salmos, meus irmãos, mostram aqueles momentos de tensão. São momentos de tensão, em que ora nós estamos confiantes, nós estamos fervorosos, outra hora nós não sabemos o que pensar. Mas ainda assim, nós dirigimos os nossos pensamentos, as nossas palavras a Deus. Ainda assim, nós sabemos que Deus é grande, que Deus sabe o que faz. Nós recorremos a Deus, nós pedimos o socorro, o auxílio, o amparo dele. Especificamente, nos salmos de romagem, nós temos testemunhos de como Deus concede paz, de como Deus providencia socorro, de como Deus manifesta misericórdia, de como Deus envia livramento, promove restauração, cuida das famílias, auxilia os que o temem. Nós vimos aqui, irmãos, no cântico que o povo de Deus cantou logo após atravessarem o Mar Vermelho. Os crentes, por sua vez, diante desses atos, dessas ações de Deus, respondem. E os salmistas também apresentam a forma correta de nós respondermos a estas ações de Deus, a estas intervenções de Deus na história. O povo de Deus responde com humildade, responde com gratidão, responde com obediência, responde com culto. No somatório de todas as circunstâncias da vida, nós vemos, meus irmãos, que nós somos testados. Nós somos constantemente testados. Esse mundo é um lugar de teste, de prova. E em meio às tentações, em meio aos testes, em meio às provas que nós enfrentamos, nós aprendemos que servir a Deus é algo que vale muito a pena. Em alguns casos, nós vamos constatar, como no Salmo 129, que muitas vezes nos angustiaram desde a nossa mocidade. Mas também diremos, como o Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Às vezes estaremos solitários e muito desconfortáveis por nos encontrar entre homens que amam a contenda, como no Salmo 120. Mas certamente Deus nos permitirá situações em que nós poderemos bradar: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E já não vamos nos sentir sozinhos, mas estaremos na companhia dos nossos irmãos. Como no Salmo 133. Confessaremos a nossa miséria e iniquidade, como no Salmo 130. Mas teremos a certeza da restauração e de que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, como o Salmo 126 bem diz. Às vezes nós nos queixaremos do desprezo dos soberbos, como no Salmo 123. Mas também poderemos reproduzir o Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Estas diferentes percepções, irmãos, nos amadurecem, enriquecem o nosso aprendizado, nos fazem perceber que o Senhor está perto de nós,
As dificuldades se agigantam, mas não vencem o povo de Deus. As angústias nos assolam, mas não determinam o nosso fim. Nós somos inteiramente dependentes de Deus. O Senhor sabe disso e não nos abandona. Em Romanos 5, verso 3 a 5, nos é dito, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, mesmo em meio às tribulações, às lutas da vida, dos anos que vão se impondo, nós podemos entender, meus irmãos, que o amor de Deus é derramado sobre o nosso coração. Isso nos mantém de pé. Definitivamente isso nos mantém de pé. O amor de Deus permanece firme conosco. Então, por mais que tenhamos experiências distintas, nós podemos sentir e desfrutar da presença e do amor constante de Deus no decorrer da nossa vida nesse mundo. Aliás, falando em dificuldades, vamos ao ponto 3, porque as dificuldades existem, nós dissemos, elas vão surgir, é inevitável, mas elas não devem impedir o nosso progresso. Meus irmãos, não importa o que aconteça, é necessário que avancemos. Tenha isso em mente. E eu não sei se você já pensou nisso com mais ou com menos profundidade, mas é necessário que nós tenhamos firme em nossa mente o nosso compromisso com Deus, no seguinte sentido: não importa o que aconteça, eu vou avançar, eu vou prosseguir, eu vou permanecer, eu vou continuar. E é bom que digamos isso antes mesmo e sequer mesmo que saibamos o que vai nos acontecer. Porque nós não podemos variar, não podemos oscilar na nossa fé conforme as circunstâncias oscilam. Talvez, isso sim, Deus possa usar as circunstâncias para fortalecer a nossa fé. Mas de imediato, tenha em mente que você não deve desistir. É necessário que nós avancemos, que nós cresçamos, que nós façamos progressos espirituais, que nós não desistamos daquilo que é a coisa mais certa que existe. O Senhor é a nossa grande riqueza. E não há desafio nesse mundo tão grande que não possa ser enfrentado e vencido ao lado dele. Mas eu garanto, meus irmãos, que sem a companhia de Deus, o menor dos problemas será capaz de nos esmagar, de nos fazer prostrar e esmorecer. Ou será que você acredita que você pode superar os problemas pequenos se Deus não estiver ao seu lado? Qualquer problema, por menor que seja, se torna gigantesco sem a graça de Deus, sem a capacitação de Deus, sem o milagre de Deus, sem o sustento de Deus. Com o que os salmistas vão lidar aqui, irmãos? Quais são essas dificuldades que eles apresentam aqui para nós? Nós vamos ver, é evidente que nós vamos ver especificamente cada salmo depois. Mas como estamos aqui fazendo uma introdução geral, eu posso dizer para os irmãos que eles falarão sobre as mesmas coisas com as quais nós temos que lidar nesse mundo. Eles falarão dos danos que a mentira traz, da rebelião dos homens contra Deus, das ameaças e perigos ao longo da jornada, da agressividade alheia, da dureza de coração e da apostasia de alguns, e assim por diante. Mas as dificuldades não devem impedir o nosso progresso. Estas coisas que eu citei, estas lutas que eu citei, elas são comuns a todos nós, não são, irmãos? Não são? Nós não enfrentamos essas mesmas coisas, não lidamos com pessoas dessa mesma forma, não temos esses mesmos receios.
Porém, meus irmãos, onde existem dificuldades, abundam as promessas. Parafraseando o apóstolo Paulo numa linguagem que também serve aqui. Onde o pecado abunda, superabunda a graça. No lugar onde as nossas mazelas e fragilidades são expostas, o poder de Deus prevalece. Então, por que recuar ou desistir se Ele não permitirá que os teus pés vacilem e te guardará de todo mal? O que nós precisamos temer, já que, se não fosse o Senhor ao nosso lado, teriam nos engolido vivos, mas Ele salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Por que nós nos preocuparemos excessivamente com o pão necessário à sobrevivência, se aos seus amados Ele o dá enquanto dormem? As lágrimas que escorrem dos nossos olhos nos farão tropeçar? Por acaso, se nós chorarmos no meio deste caminho, no meio desta trajetória cristã, será que então isto significa que tudo está perdido? Como? Se quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Quantas são as pessoas que conseguem acalmar o coração ouvindo: espere no Senhor, pois nele há misericórdia, e é Ele quem redime Israel. Meus irmãos, as dificuldades não devem impedir o nosso progresso. Então, às vezes até no mesmo salmo, em que algo é apresentado como algo que traz dor, como algo que traz lamento, como algo que traz sofrimento, nesse mesmo salmo nós temos a apresentação da solução, de como Deus trabalha no mundo, de como Deus trabalha na nossa vida, de como Deus trabalha na sua igreja, ou entre o seu povo. Os salmos vizinhos, às vezes, apresentam perspectivas que complementam um ao outro, porque, de fato, nós temos um conjunto aqui muito bem arrumado. E sabemos que isso foi guiado e dirigido por Deus também ao longo da história. Em quarto lugar, nós dissemos, irmãos, que enquanto caminhamos, nós perseveramos no louvor a Deus. Isso também tem que acontecer. Irmãos, uma coisa que me desperta muita atenção, e eu digo isso até para ilustrar e para que você entenda algumas questões que nós vamos apontar dia após dia estudando estes salmos, é a relação dos homens com a música. É algo que me desperta a atenção e certamente acho que muitos de vocês também. A música é algo que faz parte das nossas vidas. Ela está presente e entranhada em vários dos lugares que nós frequentamos. Enfim, ela está no nosso dia a dia. A música é algo que faz parte das nossas experiências também. E elas marcam momentos, marcam situações, fases bem distintas na nossa caminhada. É possível que você tenha a sua playlist musical, não é, preparada para cada finalidade específica. Aliás, isso é possível de ser feito hoje com todo esse avanço tecnológico, não é? Então, há músicas que nos fazem lembrar do passado, há músicas que ativam o cérebro para nós nos exercitarmos melhor, há músicas que servem para relaxar, há músicas que nós ouvimos para nos manter acordados ao dirigir, há músicas que nós cantamos para as pessoas a quem queremos homenagear, não é? Enfim, há hinos relacionados à pátria, aos valores da pátria. Há músicas que nós ouvimos quando estamos tristes, há outras que nós ouvimos quando estamos alegres, outras que trazem lições importantes, né, para refletir. Mas ela está presente nas festividades, né, nos aniversários, nos casamentos e em qualquer lugar. É impressionante. Mas o que eu quero destacar agora é que a música, ela é um instrumento e ela está presente também na história da redenção. E o povo de Deus canta e o povo de Deus louva enquanto caminha para o céu. Quer dizer, a música, o hino, o louvor, o cântico,
é algo que nos caracteriza, que nos marca também como povo de Deus. E vejam vocês, irmãos, como às vezes os mais velhos, não é, mesmo em situações delicadas, eles conseguem se lembrar de cânticos, de hinos antigos, como eles ainda cantarolam, como aquilo ainda é marcante. Às vezes são hinos que nem se cantam mais, ou não é, que não fazem mais parte do repertório, mas eles têm em mente aqueles louvores da sua juventude, da sua mocidade, da sua infância. Certamente os irmãos têm algumas canções, algumas músicas que marcaram sua infância também, talvez sua infância na igreja, não é verdade? Então, os salmos de romagem são um ótimo exemplo do que eu estou querendo dizer. Porque nesse conjunto de textos compilados, nós temos letras profundas, verdades teológicas profundas, nós temos poesia bem elaborada, nós temos aqui partituras de músicas solenes, que deveriam servir para elevar os corações para os atos de adoração a Deus. Aliás, em alguns salmos, não necessariamente os de romagem, você tem inclusive no título deles indicações para instrumento de 10 cordas, ou da melodia tal, e coisas assim. Quer dizer, são canções, de fato. Os salmos de romagem são orações entoadas. São canções que faziam parte de um inário inspirado da nação de Israel. A música marcava os grandes eventos, rememorava os feitos de Deus, trazia ânimo, transmitia conteúdo edificante, fortalecia e até servia de testemunho e de evangelização dos incrédulos. Isso ao longo do tempo. A música estava presente, por exemplo, nós vimos quando o povo atravessou o Mar Vermelho, a celebração de livramento. O Senhor lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor nos livrou das mãos dos nossos inimigos. Mas olhem, a música está presente quando Jesus nasce. Quantos cânticos, os salmos, o hino de Maria, lembram? A música está presente quando Jesus celebra a Santa Ceia com os discípulos. Eles celebram a ceia e depois que eles terminam, o texto diz que eles cantaram o hino antes de se dirigirem ao Monte das Oliveiras. A música também foi um instrumento precioso nos relatos que nós temos da igreja primitiva, no período da Reforma Protestante. Nosso famoso, conhecido hino Castelo Forte, por exemplo. Companheiros de prisão ouviram Paulo e Silas cantando feridos à meia-noite. E os carrascos chegaram a ver muitos crentes irem à fogueira ou serem lançados no abismo ou às feras, enquanto cantavam a Deus como último ato. E eu imagino aqueles irmãos indo para a morte, mas entendendo, eu agora vou para a minha pátria, completei a carreira, eu vou para o céu que o Senhor me preparou, e eles partem daqui cantando. É uma escolha, é uma decisão de fé. Meu último ato nesse mundo é cantar para Deus. É o que alguns crentes fizeram, mesmo sendo martirizados. Nos céus, os anjos louvam, nós também assim o faremos. Aqui, irmãos, nos dias da nossa peregrinação, o louvor com o cântico dos nossos lábios deve nos caracterizar também, como a expressão de corações que estão cheios do Espírito Santo, na sinceridade e na inteireza do nosso ser. Cantamos para dizer que reconhecemos o que Deus tem feito. Cantamos para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Aliás, cantamos para dizer que o Senhor é o único Deus sobre a face da terra e Ele é digno de receber o nosso louvor. Cantamos para comunicar a palavra e para fazer a semente chegar bem longe e cair no terreno bom e frutificar a 30, a 60 e a 100 por um.
Cantamos porque a música nos ajuda a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Cantamos para cumprir o que Paulo nos ensina: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aliás, o que dizer de trechos da Epístola aos Filipenses e da Epístola aos Colossenses, que os estudiosos entendem como sendo a reprodução de cânticos da igreja primitiva do primeiro século, que exaltavam a Jesus e a sua obra. Meus irmãos, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque os salmos de romagem nada mais são do que músicas, cânticos, orações que eram entoados pelo povo de Deus na caminhada rumo a Jerusalém. Então, na caminhada que nós estamos travando aqui nesse mundo, vamos cantar para Deus, vamos louvá-lo, adorá-lo, bendizê-lo, vamos cultuar a Deus. Porque é em um culto após outro, em um louvor após outro, que Deus se revela, que nós nos tornamos mais íntimos dele e que um dia nós já não o seremos, porque Deus nos terá tomado para si. As 4 lições, então, que nós aprendemos aqui hoje, que os salmos de romagem vão nos revelar, e que nós vamos estudar depois com maiores detalhes, é que, primeiro, a nossa vida aqui é uma peregrinação rumo ao céu. Você não tem cidade permanente nesse mundo. Você não tem casa permanente nesse mundo. Basta observar as vezes que você já se mudou. Nada é nosso definitivamente nesse mundo. Mas há uma pátria preparada por Deus para nós, eterna, que não se desfaz. Um edifício que não se desfaz no céu. É para lá que nós estamos caminhando. Vamos nos manter conscientes disso. A propósito de Deus para mim nesse mundo, vou em busca deles. Mas a minha pátria não é essa. O meu lugar definitivo. Aqui eu sou forasteiro. Aqui eu sou peregrino. Como o povo que saiu do Egito e vagou pelo deserto 40 anos até alcançar a terra prometida. Ou como os judeus dispersos que saíam de onde eles estavam para virem a Jerusalém adorar a Deus. E então atravessavam o caminho, muitos dias de viagem, porque eles entendiam que o seu lugar não era ali. Segundo lugar, nessa caminhada, nós passamos por diferentes experiências. Então eu não posso garantir, você não pode saber como vai ser o dia de amanhã. O que é que nós vamos enfrentar? Que surpresa nós vamos ter? Que notícia nós vamos receber? Qual vai ser a nova experiência? E a experiência a seguir? E como nós estaremos e onde nós estaremos daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 15? E onde nós vamos morrer? E quem vai estar do nosso lado? E o que vai acontecer? E será que algum dia nós estaremos sozinhos? E será que algum dia nós estaremos alegres e satisfeitos na presença de outras pessoas ou com esses mesmos irmãos? Nós nunca saberemos resposta para estas coisas. Porque aqui nós temos experiências diferentes e é Deus que vai guiando a nossa nau. Deus é que está no controle de tudo. Experiências distintas para nos amadurecer, para nos fazer entender coisas importantes, para nos aproximar de Deus, para nos tornar mais crentes. Mesmo que o choro venha, mesmo que a insônia venha, mesmo que a preocupação venha, nós sempre teremos alento, sempre teremos uma promessa para nos lembrar, sempre teremos uma palavra para ouvir, sempre teremos um momento de oração para fazer. A nossa identidade não pode ser esquecida. Em terceiro lugar, as dificuldades não devem impedir o nosso progresso. Nós vamos ter dificuldades, irmãos. As dificuldades as pessoas vão mentir. As pessoas vão nos decepcionar, às vezes.
Nós vamos enfrentar circunstâncias dolorosas que nós não esperávamos enfrentar tão cedo, talvez. Quem sabe? Dificuldades vão aparecer, mas elas não devem ser empecilho ao nosso avanço. Coloque na sua mente, nós vamos prosseguir, nós vamos avançar, nós vamos seguir com Deus. Não importa o que aconteça. Tenha esta firme determinação. Porque as dificuldades vão aparecer. Mas elas podem nos aproximar de Deus. E frequentemente aproximam. Deus está conduzindo o processo. Não nos esqueçamos disso. Em quarto lugar, enquanto caminhamos, vamos nos manter firmes no louvor a Deus. Eu louvo a Deus quando estou triste e sobrecarregado. Eu louvo a Deus quando estou feliz e celebrando. Eu vou cantando pelo caminho. Eu vou falando com Deus pelo caminho. Por onde eu for, eu servirei ao meu Senhor. Eu louvarei ao meu Senhor. Eu cantarei ao Deus da minha salvação. Eu falarei dos seus grandiosos feitos, do que Ele tem feito. Vamos cantar para Deus, vamos cultuar a Deus, vamos adorar a Deus até o fim das nossas vidas. Que coisa bonita! Nós podemos dizer isso, né? Que como crentes, nós temos a condição de seguir louvando a Deus, independente das situações, e que nós o faremos até o fim da nossa vida, até o momento que Deus nos chamar para Ele. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que isto seja uma realidade concreta para nós.